Olá, líder Habitudes, tudo bem com você? Fernanda aqui para mais um vídeo onde juntos nós vamos olhar para essa lição que é incrível, combustível emocional. Hoje, uma das minhas lições favoritas do Habitudes. Mas antes de mais nada, lembre-se de que se você é aluno, essa não é uma aula de reposição. Essa é uma aula para líderes que vão ministrar essa lição, ok? E claro, lembre-se de orar, pedir para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, porque aqui a gente vai meditar juntos. E eu gostaria que você fizesse isso mesmo junto comigo, que você abrisse a sua apostila, se você pode tirar esse tempo desse vídeo, se não só ouvir, mas para que a gente não estude apenas uma lição a ser dada, mas uma lição a ser vivida e um princípio a ser adquirido na nossa vida. Bom, vamos lá. Primeiramente, por que eu amo essa lição? Porque essa lição mudou a minha vida. Quando eu fiz essa lição, eu chorei muito, porque pessoas era algo que, ainda quando eu fiz pela primeira vez, era algo muito distante da minha realidade, era algo que eu não tinha convivência. As minhas lacunas estavam todas vazias, eu estava vivendo um processo de readaptação na minha vida. Então, foi bem complicado, né? Eu demorei, acho que uns 3 habitudes, dando habitudes, para conseguir, de fato, começar a preencher as lacunas, né? E eu louvo a Deus por cada pessoa que com o tempo tem se aproximado de mim e eu me aproximado das pessoas. Claro que eu tenho algumas dificuldades, não gosto ainda de ter uma grande quantidade de pessoas próximas, mas louvado seja Deus, porque isso tem mudado com o tempo. Mas vamos lá para o que interessa, só quis compartilhar rapidinho esse testemunho com vocês. Nós tínhamos uma tarefa, essa tarefa é importante, mais ou menos. Por quê? Porque é uma tarefa que a gente meio que exclui dos alunos fazer. Então, tem um tempinho de saber como é que foi a semana, se eles passaram por prova, se eles querem compartilhar exemplos que eles lembraram ou que eles viram de pessoas passando por circunstâncias em que foram provadas. Tá bom? Eu deixo esse conselho aí para vocês. E aí nós vamos pro combustível emocional. Gosto sempre de perguntar o que eles aprenderam com essa lição, o que essa lição mexeu com eles, porque é uma lição complicada. Nem sempre a gente vai para ela muito felizão, muito good vibes, porque por mais que às vezes as pessoas sejam boas de socialização, ter pessoas próximas que nos supre é muito difícil. E é meio que quase que humilhante você chegar para alguém e dizer: eu preciso de você, eu preciso que você me cuide, eu preciso que você gere combustível para mim. As pessoas têm uma dificuldade absurda para isso, né? Mas isso é necessário, ok? Então vamos lá para esse princípio maravilhoso. O futuro de um líder é moldado pelas pessoas próximas a ele. Gosto de parar aqui e nós pensarmos o seguinte: o nosso amanhã, ele tem a ver com quem a gente convive hoje. Eu vou repetir, o nosso amanhã tem a ver com quem a gente convive hoje. Então, nós estamos sendo moldados. Eu posso não querer, mas as pessoas que eu convivo, elas me afetam. Então, às vezes no trabalho, a gente não quer ser afetado por aquela pessoa, mas às vezes uma gíria, algo que a pessoa faz ou fala, acaba nos afetando. Então, isso não vale só para as coisas boas, isso vale para as ruins também, por causa do nível de convivência. Aqui, nós não estamos falando de convivência, nós estamos falando de pessoas próximas, tá? Mas, daquelas que nós selecionamos. Tá? E é importante que elas existam até para que elas combatam essas convivências que às vezes não são tão opcionais nossas, ok? Então a gente precisa entender que a gente precisa ser intencional nas pessoas que nós somos próximos. Os nossos amigos, os nossos conselheiros, aqueles que andam conosco, eles precisam ser pessoas escolhidas, intencionais, porque eles nos moldam. Eu quero ser diferente. Convivendo com as mesmas pessoas é quase impossível, a não ser que elas mudem também. Por quê? Porque todo mundo tá meio que se encaixando, então aquele molde está ali, né? E é complicado, mas é algo muito importante de você entender. O seu futuro é moldado, ele é mexido, ele é formado pelas pessoas que você convive. Isso é sério, gente. Jesus escolhia pessoas próximas. Jesus andava com vários discípulos, teve consigo próximo 12 e mais ainda 3. Então isso é sério, porque até Jesus fez isso, tá? E o que é esses próximos? É a nossa rede de relacionamento. E como é que ela é formada?
ela é formada por pessoas que nós consideramos exemplos, então pessoas que eu olho, me inspiro, né? Heróis, que são aquelas pessoas que eu tenho uma admiração, mentores, pessoas que vão me auxiliar, que vão trazer questões, reflexões para minha vida, né? Círculos de amizade mais próximo, né? Aqueles a quem nós prestamos conta. Então, as pessoas que nós damos satisfação da nossa vida, eles são o nosso combustível emocional. Isso gera combustível emocional, tá? E isso é muito importante, porque você não pode andar sem combustível. Você não tá andando, você tá se arrastando. E hoje a sociedade, ela fala sobre muitas coisas, mas essa lição, ela denuncia uma doença que nós estamos vivendo, que é relacionamentos superficiais. Nós não temos mais pessoas que nós estamos passando ali no bairro e falam: ô amigo, beleza? Tô passando aí para tomar um café contigo. E eu posso atrapalhar a rotina daquela pessoa pelo simples fato de eu poder ir lá e ver ela, e dar um abraço nela, e saber se ela tá bem, e gastar tempo com ela. Hoje nós temos network, mas nós não temos amigos. Isso é sério, gente. Os nossos amigos, eles são amigos, às vezes, extremamente superficiais. Isso é um problema. Isso é um problema. Nós estamos vivendo de migalhas. Nós estamos vivendo de gotas de combustível. Porque nós não sabemos ser vulneráveis e não sabemos tolerar a vulnerabilidade dos outros. E eu estou aqui para dizer para você que, como líder, olhe para sua vida e comece a ter relacionamento. Você não vai sair tendo 10 e nem quero que você esteja, nem é necessário. Mas você precisa olhar para a sua vida e ter pessoas. Comece pelos amigos, ou talvez comece pelos mentores, mas comece por algum lugar. Tenha uma rede de relacionamento. Você precisa de combustível, certo? E aí aqui eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da própria lição que eu coloquei aqui. Algumas frases muito importantes. O líder também é movido no parágrafo 1, 2, 3, no quarto parágrafo. O líder também é movido por combustível. Ele precisa de combustível espiritual e emocional. O combustível espiritual vem do nosso relacionamento com Deus, que também vai cuidar das nossas emoções. Só que Deus deixou pessoas para nos abraçar, pessoas para nos beijar, pessoas para ter tempo de qualidade conosco. Deus deixou pessoas e Ele quer que a gente se relacione com pessoas, tá? Deus quer formar uma família. Então, a parte espiritual nós precisamos, que vem do Espírito Santo, que com certeza vem de Deus, mas até a nossa parte espiritual, o Senhor nos incentiva a fazer em comunidade. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, meu cabelo tá zoado, né? Mas tudo bem. É uma comunidade. E nós precisamos entender isso, tá? Então, lembre-se, Tiago, você precisa de pessoas, você precisa de combustível espiritual e emocional. Você precisa ser amado na sua linguagem de amor, você precisa amar na sua linguagem de amor, você precisa amar nas outras linguagens e ser amado. Você precisa intencionalmente amar as pessoas, certo? E como líder, nós nos desgastamos mais do que uma pessoa comum que não lidera. E por isso nós precisamos nos reabastecer com mais frequência. Um bom líder, se você reparar nele, ele é alguém que está sempre ali, como é que fala? Convivendo mais com as pessoas. Por quê? Porque ele se desgasta muito. Então, quando chega em casa, ele precisa de um refúgio. Às vezes, ele precisa ter contato com amigos, com mentores, com pessoas. Ele está sempre buscando ter aquele momentinho, né? Eu falo que o líder, ele não pode ser aquele que está todo tempo junto com os seus liderados, porque às vezes ele vai precisar mesmo ter um tempo de um cafezinho. E às vezes você vai olhar e falar, pô, cadê o líder? Foi tomar um cafezinho com o amigo. Ué, mas como assim? É necessário. Tá? É necessário. Claro que a gente está usando o exemplo de empresas, mas isso vale para qualquer outra coisa, tá? O importante é você entender que pessoas é uma necessidade na sua vida. Combustível emocional é uma necessidade e ele vem de pessoas. Outra frase que eu grifei aqui, essa eu grifei. O líder precisa se cercar de pessoas que ao invés de receber dele, esteja preparado para suprir. Eu fui líder por um tempo e eu só andava com pessoas que precisavam de mim, que eu só dava para aquelas pessoas. E como líder, você não pode esperar nada dos seus liderados. Você vai receber, vai haver uma troca, nós já vamos falar sobre isso, mas você precisa ter uma mesa a qual aquela pessoa, quando ela encontra com você, ela vai te dar, ela tem essa intenção de suprir, de te entregar, de te ouvir, de te aconselhar. Gente, isso mudou a minha vida. Eu comecei com amizades, pessoas próximas que eu podia compartilhar um pouco meu coração, mas que também ainda eram lideradas, até que a chave virou e hoje eu tenho uma pessoa que quando eu a encontro, a gente troca muito, mas
O foco é que todas as vezes que eu tenho uma necessidade, meu coração tá meio assim, é pra ela que eu choro, né? É pra ela que eu choro. Por quê? Porque ela não está tentando só receber, mas ela está disposta a suprir. Como líder, nós precisamos ser essa pessoa que sempre tem pão para dar para alguém, mas a gente também precisa saber que às vezes a gente precisa comer. E quem são as pessoas que podem dar esse pão, né? Quando você vai pro colinho da mamãe, você sempre quer um afago e um carinho. E nós precisamos ter isso, nós precisamos ter os nossos familiares, talvez, vão gerar esse combustível para nós. Tem pessoas que não têm uma família que gera combustível, que apenas suga. Mas se você tem, entenda que a sua família pode ser esse lugar, não apenas a sua família, mas tenha alguém, tenha pessoas que te dão. Líder, você não pode ser soberbo, você precisa das pessoas. E muitas vezes o que acontece? Nesse movimento, a gente entende isso e vai buscar nos nossos liderados a aprovação deles, o aval deles, o que eles podem nos dar. Por um tempo eu achei que estava tudo bem, até que um dia eu fazia e esperava o feedback, né, das pessoas, né? Dava aula e falava, e aí, né? Vamos esperar. E isso revela uma carência, porque a nossa aprovação e as nossas necessidades não podem vir das pessoas que nós estamos liderando. Né? Eu preciso que o liderado goste de mim, senão eu não vou conseguir liderar ele, senão não vou conseguir disciplinar ele. Eu não preciso que ele goste de mim. Eu preciso suprir as minhas necessidades de outra forma e entender que quando eu lidero, eu estou ali apenas para dar, para suprir. Por quê? Porque se eu não estiver, o que vai acontecer? Aqui embaixo, no próximo parágrafo, vai dizer: se a gente não tiver essas coisas, virando a página, está escrito assim no meio do parágrafo. Sua perspectiva se inclinará em função de suas próprias necessidades e não daquilo que é melhor para a organização ou para a equipe que você lidera. E como que a gente quebra com essa, não corre esse risco ou quebra com isso? O líder precisa certificar que seu tanque emocional está cheio antes de liderar os outros. Nunca lidere para suprir alguma necessidade emocional. Então, como líder, nós precisamos entender isso. Então, não vá ter relacionamentos com pessoas para influenciá-las, para que elas supram a sua necessidade nesse sentido. Às vezes, como líder de célula, de discipulado, ou às vezes no trabalho, a gente quer que os nossos liderados, de alguma forma, eles supram. Não, tem que vir de outras pessoas, de um outro lugar, tá? É claro que essa denúncia, esse problema não vem de uma sociabilização, que tá até escrito aqui, no último parágrafo da página 33. Porque a gente vai se socializar, a gente vai ter uma troca, mas a questão aqui é satisfazer o nosso ego, essa questão da bajulação, de ter que elogiar, de ter que falar que gosta, não precisa, tá? A gente não precisa buscar neles isso. Claro que você pode ter feedbacks dos seus alunos, é importante, igual aqui como alguém que está dando aula, eu vou dar uma aula que não faz sentido para meus alunos. Não, né? A gente precisa saber se eles estão entendendo, o que eles gostam mais, perceber o que faz mais sentido para eles. Então, por exemplo, tem uma turma que os filmes, eles curtem muito essa questão de filme. Eu tenho uma turma que eles nem entendem os filmes direito. Então, a gente foca mais naquilo que faz sentido para eles. E ter um feedback, uma percepção deles é importante. Mas aqui é uma questão de ego, disso alimentar você para você continuar dando. Não vou dar mais hábitos não, porque os alunos parecem que nem gostam. Não é isso, né? Tem que vir do seu líder. Não sei se deu para entender, mas eu espero que você entenda. E quando você for passar para os alunos, observe a realidade deles. Porque às vezes, como os pais, né? O pai quer que o filho venere ele, não sei o que lá. E às vezes ele não entende que ele precisa estar bem. A gente fala, o pai e a mãe precisam estar bem no casamento, para ele criar bem o filho. Porque às vezes os pais querem fazer de tudo para os filhos amarem eles, gostarem deles. Por quê? Porque eles não estão recebendo isso do cônjuge. Então, isso é um problema sério que a gente vê e que entra nessa lição, né? Nós vemos aí pessoas frustradas, sei lá, com a igreja, com pessoas. Por quê? Porque buscou no lugar errado o combustível. Então, essa lição, ela primeiro é um alerta de que nós precisamos, e a segunda coisa é dos lugares que nós estamos procurando. Porque, às vezes, a gente entende que tem uma carência emocional, mas nós buscamos no lugar errado, tá? E aqui conta a história de um líder. Essa história vai se repetir em quase todos os habitudes. Depois, em um dos habitudes, ele cita um nome fictício desse cara. Mas é um cara que, simplesmente, por não ter um combustível emocional, ele conseguiu fazer com que a empresa se desmantelasse por conta de não cuidar das suas emoções. E aí, ter um problema ali com a sua equipe, tá? E aí tem aqui, nossa rede de relacionamentos.
Os nossos relacionamentos determinam o nosso real valor. Então, as pessoas que você convive, que você anda, elas são, elas trazem valor a você ou não, né? Nosso valor para qualquer equipe ou organização depende do quanto somos fortes e equilibrados por dentro. Quanto nós conseguimos ter segurança emocional é o que vai determinar um real valor para as pessoas. Um líder carente, ele gera mais problema do que resolve. E isso é sério e a gente está vendo isso aos baldes, aos montes, tá? Porque realmente um líder se desgasta muito e ele precisa disso, tá? E aí tem a pergunta do caráter que eu coloquei ela até separada aqui e a gente vai ver ela. Mas vamos caminhar aqui, tá? Aqui tá repetido. O futuro de um líder é moldado pelas pessoas próximas a ele. Um líder não pode deixar que seus relacionamentos ocorram por acaso. O líder não pode. Como líder, nós precisamos olhar pessoas que façam sentido na nossa vida e estar. E como cristão, nós precisamos orar. Senhor, quais são as pessoas? Quais são os seus amigos? Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu conviva? Porque Deus vai revelar. Ele vai trazer essas pessoas até nós. E isso é algo muito interessante. Isso é algo muito bom, inclusive, né? Porque o Senhor tem colocado pessoas. Quando eu comecei a orar, o Senhor foi trazendo pessoas. Algumas eu não escolheria, outras eu olhei e disse, Senhor, eu posso me relacionar com essas pessoas, mas o Senhor vai trazer o que nós precisamos, né? E o que vai encher o nosso combustível. Então, muito mais do que apenas olhar e ver pessoas que eu gosto e quero estar junto, pergunte ao Senhor, porque às vezes Ele vai te surpreender e vai ser muito bom, certo? Mas lembre-se, não deixe que os seus relacionamentos ocorram por acaso. Pare nessa lição e olhe quem são os seus amigos, quem são as pessoas próximas a você. Talvez você vai precisar sim fazer mudanças. Isso é necessário, mas isso é bom, porque tem pessoas que precisam ser apenas realocadas. Elas não precisam ser abandonadas, excluídas, mas realocadas muitas vezes vai ser necessário, tá bom? O líder precisa buscar relacionamentos sadios que recarreguem sua bateria. Sua rede de relacionamentos é o seu combustível emocional. O líder precisa buscar ser intencional em recarregar sua bateria emocional. Eu falo que eu sempre estou marcando cafés com os meus amigos. Claro que tem que marcar às vezes com os liderados também, mas se eu marco um com os liderados, tem que marcar dois com os amigos. Por quê? Porque precisa recarregar, né? Precisa desse tempo de desligar as chavinhas da liderança, da responsabilidade, curtir e se encher, rir, né? Com os amigos, compartilhar, chorar. Gente, isso nos renova, né? Isso é saúde de Cristo para nós. Diga-me com quem andas e eu te direi se vais longe. Gente, com quem a gente anda faz muita diferença na nossa vida. Muita mesmo. Quem a gente pede conselho, quem anda conosco, porque essas pessoas vão nos levar mais longe ou vai nos fazer paralisar. Quantas vezes nós não estamos caminhando porque os nossos amigos, a nossa rede de contato mais próximas ali, que a gente troca ideia, cara, não tá cobrando nada da gente. Eles não nos cobram. Tá tudo bem, a gente pode continuar assim porque nós é amigo e é nós. Não. Você precisa de pessoas que olham pra você e ficam incomodadas e falam, vamos, pelo amor de Deus. Não, vamos parar de comer isso aí, vamos pra academia. Ou, ó, vamos estudar, você tem capacidade de ir mais longe. Ó, vamos liderar uma célula aí que você tá muito parado, ou vamos servir na mídia, sei lá, cara, alguém que olhe pra você e não te deixa ficar onde você está. Tem a gente que tá sempre te fazendo andar pra frente, porque aí você vai mais longe. Ah, tá ótima essa sombra aqui, vamos ficar aqui trocando uma ideia. Tem 6 anos de amizade com a pessoa nunca te levou a evoluir em nada. Deixa eu te falar uma coisa, abandona, filho, muda de lugar. Gasta menos energia, sabe? Ou melhor, seja você, comece a incomodar as pessoas à sua volta. Começa a falar, não, filho, vamos, você precisa melhorar, tratar sua esposa melhor, tratar seu marido melhor, não, você precisa cuidar melhor dos seus filhos, olha, você precisa orar mais. Seja alguém que leva as pessoas mais longe e ande com pessoas que levam você mais longe. Observe as pessoas que estão ao seu redor. Eu gosto de ter isso porque hoje eu consigo mensurar isso. Se você andar comigo para a glória de Deus e não da Fernanda, você vai ter que andar para frente. Se você continuar do mesmo jeito, com a mesma vida, mesma história, bababá, e não quiser mudar, eu não quero andar com você. Ah, Fernanda, não sei o quê. Cara, se Deus te colocou, se Deus quer que a gente ande junto, é porque a gente precisa crescer.
Eu com você, você comigo. É isso, eu não admito outra coisa. Porque isso é a vida. É estarmos em constante crescimento. Deus está nos modelando e nos fazendo cada dia mais parecido com a imagem e semelhança de Cristo. Então nós precisamos ser mudados e moldados todos os dias. Então eu vou andar com as pessoas para levar elas mais longe, mas para que elas também me levem. Então olhe isso sempre. 1 mais 1 é igual a 3. Nos casamentos com certeza, mas na vida também, tá? Ande com quem vai aumentar, vai agregar. Você precisa disso. Ah, Fernanda, mas tem gente que só suga. Então, existe isso. E como líder, nós vamos precisar dar muito. O líder, ele dá a vida dele. Mas ele também precisa receber vida de algum lugar, que é na vida espiritual e através das pessoas. Beleza? Então, precisa disso. E isso é sobre escolher pessoas que acrescentem. Não é só ter pessoas que acrescentem, mas é saber que você precisa desse tipo de pessoa. Aqui vai dizer que o nosso caráter está estritamente relacionado ao nosso caráter, e o nosso caráter afeta os nossos relacionamentos. E pergunta se a gente concorda, tá? É a última frase da lição. Gente, é óbvio que sim. Se eu minto, isso vai afetar os meus relacionamentos e pronto. Mas se eu estou carente, isso vai afetar o meu caráter, porque eu vou ter sim um desequilíbrio emocional, eu vou ter um problema de identidade, aí eu vou buscar a minha identidade em quem? Em pessoas, em coisas, eu não vou ter minha identidade formada em Deus. Então, o combustível emocional, ele vem de suprir a parte espiritual e emocional. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com as pessoas, porque problemas com pessoas é problema com Deus. Então, por isso que o espiritual e o emocional andam juntos, porque a única coisa que divide alma e espírito é a palavra de Deus. Nada mais divide. Então não tem como você saber o que é espiritual e o que é emocional, a não ser através da Bíblia, da palavra de Deus, que penetra e aí ela consegue dividir. Então, sim, uma coisa afeta a outra. Ah, não concordo, não importa, tá? Afeta. E você vai precisar fazer os seus alunos entenderem isso. Que quando nós estamos com problemas de caráter, isso vai afetar os nossos relacionamentos, obviamente. Mas quando nós estamos com problemas emocionais, isso tem afetado a nossa vida. Nós nos tornamos mais suscetíveis, menos disciplinados. Isso é real, gente. A minha vida só mudou para melhor depois que eu comecei a andar com pessoas. Qualquer pessoas? Não. Pessoas selecionadas. Por motivos específicos. Ah, você é interesseira. Não sou. Quem anda comigo sabe que eu amo as pessoas que eu ando. Eu amo estar com elas. Eu me entrego aos meus amigos. Me entrego aos meus mentoreados. Sou obediente. Então, assim, eu não sou interesseira no sentido ruim. Mas sim, eu busco ser intencional em quem eu ando. Porque isso muda e modela a minha vida. Então, a gente precisa entender isso. Isso muda o meu caráter. Porque é deles que vem. E aí, se eu ando com pessoas que vão me incentivar, que vão me auxiliar naquilo que eu preciso, eu vou viver os meus valores, eu vou viver a minha verdade com muito mais intensidade. Mas se eu tô carente, eu negocio os meus valores para estar com pessoas, eu negocio os meus valores para suprir questões emocionais. Nós vemos os jovens fazerem isso. Quantas vezes na adolescência as pessoas se entregam a relacionamentos amorosos por carência? Porque não tem uma rede de relacionamentos que vai trazer ali uma firmeza emocional, um combustível emocional para ela fazer escolhas sábias. Então essa lição ela é muito mais profunda e muito mais importante do que a gente imagina. Talvez o que precisa mudar na sua vida é a convivência. E às vezes não é nem tirar pessoas, é só colocar gente boa, tá? Deixa eu te dizer algo, existem pessoas boas, existem líderes bons, existem pessoas que sim, estão dispostos a te dar. Você só precisa pedir ajuda. Eu tenho percebido isso, cara. Pede ajuda para mais de uma pessoa. Qual que é o problema? Às vezes a gente vê um líder de destaque e a gente pensa, é nele que eu vou. E ele não tem tempo para te dar. Mas tem pessoas à sua volta que às vezes você tá menosprezando e que é elas que vão te dar o combustível emocional que você precisa. Então cuidado com isso. Cuidado com isso. Não menospreze as pessoas, tá? Talvez elas não são uma super pessoa, mas ela com certeza pode ser um mentor na sua vida, um amigo, alguém para você prestar contas e ela vai conseguir te auxiliar. Então deixa que Deus abra os olhos, deixa que Ele revele ao seu coração com aqueles que você precisa andar, certo? Temos filmes maravilhosos. Gente, esse filme aqui toda vez quase eu choro, tá? Essa é aquela cena famosa que ele anda no campo, tá? Passa para os alunos, converse sobre isso, sobre essa questão emocional, o quanto que um líder na nossa vida, o quanto que nós precisamos de líderes. Essa lição não é só para os líderes, né? Nós estamos aqui falando de líder para líder, mas para eles reconhecer que eles precisam de pessoas que liderem eles. Talvez a gente não quer ir para um lugar de criticar os líderes que nós temos, mas talvez seja tempo de mudar, seja tempo de buscar,
Seja tempo de pedir pro líder, olha, eu preciso de mais combustível. Ou falar pro líder, líder, faz habitudes. Você tá precisando fazer habitudes. Você não tá cuidando direito de mim. Mas aqui não é pra gente criticar os líderes que nós temos, mas é pra gente olhar em nós, se nós temos sido essa pessoa. Mulheres com os seus maridos, maridos com as suas esposas, com os seus filhos, aquilo que nos cabe. Nós temos sido um combustível emocional, nós temos levado as pessoas a ir além. Não, eu cobro do meu filho na escola, eu cobro do meu filho no esporte, mas você é um incentivador, eu acredito em você, vamos, você consegue, tamo junto, você é. Então vamos pensar sobre isso, beleza? Cara, essa cena não tá aqui a explicação, mas o pai fala pro filho que ele não vai conseguir, que ele não quer que ele gaste tempo com aquilo, e a criança simplesmente se desmantela. Por quê? O que nós falamos tem muito poder. As figuras de autoridades na nossa vida, elas modelam o nosso futuro. Aquele menino desanima, e o pai dele tenta corrigir rapidamente, dizendo, meu filho, nunca deixe. Porque às vezes as pessoas não conseguem, elas simplesmente vão dizer isso pra você. Existem coisas na minha vida que os meus pais falaram, mas que eu precisei de amigos para desmentir isso. E existiram coisas que meus pais falaram, mas eu só acreditei quando os amigos também falaram. Então, os nossos pais, eles têm um poder muito grande sobre a nossa vida emocional. Nós precisamos resolver as coisas do passado, mas como adulto nós precisamos entender isso. Cuidado com o que você fala e cuidado com aquilo que você tem dado ouvidos. Pessoas mudam o rumo da nossa vida. Mas nós não estamos aqui para culpar o nosso passado, para culpar os nossos pais. Nós estamos aqui para ser adultos suficientes, para que, diferente desse menino, nós entendamos aquilo que está acontecendo conosco e tenhamos pessoas que vão desmentir essas mentiras. Deus tem preparado mesas para nós. O problema é que para sentar na mesa é preciso ter a humildade de entender que às vezes você, como Jael, eu não lembro o nome do filho de Jonas, que José, que é manco, e José vai buscar ele. Você precisa saber que você vai precisar sentar na mesa, muitas vezes sendo carregado, que você não é digno para estar ali, mas alguém te deu o privilégio de estar ali. Seja humilde. Me aprofundei um pouco, né? Mas tudo bem. E por último, não menos importante, Nemo. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos vencer os obstáculos. Sozinhos, não. Então você precisa que todos colaborem. Você precisa de pessoas. Senão você muitas vezes vai embora com a rede. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. E esteja pessoas para nadar junto com você. Bora, bora, bora. Dinâmica. Faça uma lista com as melhores e piores maneiras de oferecer incentivo. Se possível, ensine. Isso aqui é muito legal, principalmente no trabalho, mas com os filhos. Incentive eles a fazer isso. Como que você tem incentivado, né? Mostrando. Filho, né? As piores maneiras. Pelo amor de Deus, você não fez de novo o que eu te pedi. Não é bom. Então ensine com eles situações do dia a dia. Eles vão dar bastante risada, mas eles vão lembrar disso. Que eles também são alguém que gera combustível emocional, e para eles pensar também como eles têm recebido isso, né? Isso também é importante, certo? Então vamos lá, avançando. O avançando é bem rápido, ele só vai reforçar a ideia de que a gente precisa escolher as pessoas com quem nós andamos. Então, para funcionar bem, um líder precisa de combustível emocional. Esse combustível é fornecido por relacionamentos saudáveis. Não é só ter relacionamentos, é ter bons relacionamentos. O líder deve ser intencional em buscar sua rede de relacionamentos. Nós precisamos ser intencionais. Quem vão ser essas pessoas? Quem vão ser os nossos modelos? Quem vão ser os nossos heróis? Quem a gente vai admirar, vai se espelhar nessas pessoas? Talvez você não vai conviver tanto com essa pessoa, mas você precisa ter ela ali um pouquinho próxima de você. Quem vão ser mentores? Quem vai investir na sua vida? Quem tem investido na sua vida? Com treinamento, com cuidado. Tenha pessoas que façam isso por você. Gente, isso é tão bom. É tão bom ter um mentor na nossa vida. Isso é maravilhoso. A gente só precisa ter a humildade de pedir. Só isso. Nada mais. Tenha parceiros, colegas que andam com você e você presta conta. Tenha amigos que são como família. Tenha amigos que são como família para você e também dê pessoas que aprendem com você. Se você tem filhos, é obrigação colocar isso. Mas tenha pessoas que você dá. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Você é rio. Você não é represa.
Então, todo combustível que vem, ele vai. Todo combustível que vem, ele vai. Todo combustível que vem, ele vai. E você precisa ser um canal onde as pessoas, quando procuram conselho, tem. Quando procuram combustível, tem. Quando procuram graça, tem. Quando procuram amor, tem. Porque você está ligado à fonte de águas vivas, que é Deus. E Deus vai suprir pessoas para você. Qual é o problema? Você não tem buscado nele. E aí você tem se sentido vazio. Mas Deus é um pai que nada que a gente precisa, ele deixa nos faltar. Então, a gente precisa disso, certo? Devemos observar onde a nossa rede de relacionamento está vazia, onde que a gente precisa preencher ela, tá? E começar por aí, beleza? Pense em relacionamentos por um instante. Os seus relacionamentos, você foi intencional ou você deixou que acontecesse aleatoriamente? Essa pergunta é muito importante para você e para os seus liderados, porque talvez seja tempo de ser intencional, tá? E algo importante, líder, você vai precisar ser essa pessoa para eles. Você vai precisar se colocar disponível para que eles procurem você e talvez você os ajude, tá? Então, entenda isso. Não vá com resistência. Mas se eles não te procurarem também, não fique ferido emocionalmente, ok? Isso é mais comum do que parece. O Consultando a Bíblia vai trazer que o ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. Relacionamentos são difíceis. Dói. E isso é normal. Eles estão ali para nos moldar e para nos afiar. Então não vá para relacionamentos tentando ser feliz. Nós estamos atrás de combustível emocional, não de conforto ou felicidade. Tenha essa consciência, tá? Sem diretrizes a nação cai. É importante ter conselheiros. Não é ter opiniões. Não é qualquer pessoa que pode dar conselhos. Existem pessoas habilitadas a isso. Não é na multidão de opiniões existe sabedoria. É na multidão de conselhos. E aqui a nação cai, o que a Sal vai ter muitos conselheiros, pessoas que são sábias e que podem compartilhar conhecimento, ok? E aí por que é importante prestar conta, gente? Porque prestar conta faz você andar na linha, ponto. Quando você tem que contar para alguém que você pecou, você às vezes pensa em não pecar, não porque você ama Deus acima de todas as coisas, mas porque você tem vergonha. Esse é o objetivo? Não. Mas é importante prestar contas para alguém, porque assim você anda na linha, você se observa, você consegue caminhar naquilo, tá? Peça para eles avaliar e peça para eles convidar alguém para fazer parte. Claro que eles não precisam necessariamente trazer essas respostas para as pessoas, ou talvez sim, conversar com a pessoa, olha, eu fiz uma lição, eu quero sua ajuda. Você acha que você tem condição hoje de me ajudar? E peça para outra pessoa ser sincera com eles. Às vezes as pessoas não estão com tempo naquele momento, mas sim, ensine eles a serem humildes e procurar pessoas. Mas para isso, você primeiro precisa ter procurado pessoas. Você primeiro tem que ir atrás de preencher a sua rede de relacionamentos. Entenda isso, que isso é muito importante. Beleza, gente linda? Eu espero ter abençoado sua vida com esse compartilhar aqui. Tô um pouco cansada, talvez não tenha sido muito animado, mas com certeza essa é uma lição que mexe com a minha vida e com o meu coração. Próxima lição, incentive eles também a fazer. É uma lição muito importante que vai falar sobre o tempo. Porque oportunidades nada mais é do que saber estar no tempo certo, preparado para aquilo que está por vir. Nossa vida não é uma vida de imediatismo. Então se prepare para aquilo que você quer alcançar. José foi preparado, Davi foi preparado, Moisés foi preparado, Paulo foi preparado, Pedro foi preparado. Todos nós somos preparados para viver algo no futuro. Então você precisa viver uma vida de entrega e, entre aspas, preparação, tá bom? Que Deus abençoe você. Até a próxima. Eu espero que você tenha sido profundamente abençoado e edificado com esse tempo aqui.